E hoje nós estamos no 6º episódio do Me Exclui Que Eu Gosto. Esse podcast sensacional, cheio de humor, cheio de alegria, cheio de improviso. Cheio de nada. Cheio de vamos ver o que cheio dá. Cheio de vamos ver o que dá. Bom, antes da gente começar o episódio de hoje, eu tenho que agradecer aos nossos colaboradores. A gente tem que agradecer a Imprimac. Não era colaboradores? Colaboradores do trabalhador. Colaborador que está trabalhando. É verdade. É patrocinadores. Que bom. Ou apoiadores. Cara, eu tava assim, ó, tipo Jornal Nacional. Tava me achando sem gaguejar, sem tropeçar. Colaborador já tem treino, cara. Comigo, então. Eu posso começar daqui? Porque foi tão boa a introdução, eu não vou conseguir voltar. Vai, vamos. Você que se vire na edição. Eu que me viro. Daí. Então, eu coloco tipo essa parte em preto e branco. E aí volta, entendeu? Vai ser isso. Vocês vão ver ela chamar os patrocinadores de colaboradores. Vocês Mas que de uma certa forma é colaborador. Eles colaboram colabora. com a gente. Segue. Você que não tá colaborando comigo. Eu vou Vai. aproveitar, eu vou daqui então. Você que se vira depois na edição. Vai ficar preto e branco. Vamos lá. E nós temos que agradecer. Vamos. Bosta. Ficou bom, né? Vou ter que começar de novo. Vai. Tá, então tá bom. E a gente não pode deixar de agradecer Os nossos apoiadores. Quem são os nossos apoiadores? Muleta, não esquece, Laura. Muleta, apoiador, andador, tá. Isso. E a gente... Pronto, tá mais. Gente, como ator sofre, né? Ai, tô Puta até que pariu. suando já. Vamos. Os nossos apoiadores, que são... Mas Eu tenho que falar os falo. apoiadores. É, você que tem que falar, vai. Obrigada. Nossa, nunca foi tão longo a abertura de um podcast. Não, nunca foi. Vamos lá. E nós temos que agradecer os nossos apoiadores. A Imprimac, que faz as nossas placas, os nossos adesivos, as fachadas da sua empresa. Vamos falar devagar para não ter problema, né? Na dicção. Nós temos Os apoiadores. Os apoiadores. Outro, de novo, que é Arte em Família, nossa capivara maravilhosa, que a gente vai descobrir o nome. Como tudo é gravado no mesmo dia, a gente vai descobrir junto no sétimo episódio. Vocês vão ajudar, Sim. ok? E mas também... a decisão vai ser nossa. Exatamente. E nós temos também um novo, que é nós quem? Temos uma nova colaboradora, que é a Bibit. Apoiadora. Ela vai contratar. Ela vai contratar, Bibit. Você vai ter que vir aqui, trabalhar com a gente, CLT. A gente ainda não recebe nada, você não vai receber. Poxa, gente, que inferno. Só não coloca a gente na justiça. Bibit, nossa apoiadora. Ela fez o quê? É a nossa nova apoiadora, que é a Bibit. A Isso. nossa decoradora. Ela trabalha com todo tipo de festa que você precisar em decoração. É a Bibit. Nossa vizinha, inclusive. Gente, que difícil, né? Mas Ela falou assim, eu faço abertura agora. Eu falei, você vai conseguir? Tá gravado. Essa foi a... Acabou o podcast. Essa foi a última vez que eu fiz a apresentação dos nossos apoiadores. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver nunca mais. Nunca mais, é isso. E com o que a gente tá aqui hoje? Estamos aqui hoje com uma convidada que ela já tá cansada, querendo ir embora já. Já faz porque, 2 horas que ela tá aqui Ela na falou apresentação. assim, é isso que vai ser o podcast? Muito bom que ela tá rindo, tá ótimo. Que é a Raíssa. Seja bem-vinda, Raíssa. Um prazer estar aqui com bem-vinda. vocês. Tá assustada? Não, assustada não. Assim, com essa risada toda, eu já tô me sentindo em casa. Então Ai, tá que bom. ótimo. E não foi proposital, viu? Não, ninguém... Mas acontece sempre. Deu pra perceber. Dá, né? Que bom. Que bom. Viraliza? Isso viraliza, Raíssa? Sim, pode ser. Viraliza, pode ser, né? Pra quem não sabe, a Raíssa é influencer, né, Raíssa? Sim, sou influencer. Mãe, é filha. Fala pra Mexe gente. com reforma, tudo. Tudo. Olha, reforma tudo. de todo tipo? Não, é um quadro que eu tô fazendo no meu perfil agora. Ai, Você vai contar isso pra gente, né? chique. Adoro reforma. Aqui a gente tá precisando fazer uma reforma também. Vamos reformar minha casa, tudo, né? Tudo. Mas, Raíssa, eu queria que você se apresentasse um pouquinho e Certo. contasse pra gente um pouquinho como é que foi essa sua trajetória até você ser influencer. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente daquilo que as pessoas não sabem. Antes de ser influencer lá atrás, vamos voltar. Raíssa criança. Certo. O que você queria ser? Como é que foi essa sua trajetória até chegar aqui?
Bom, eu fui uma criança que cresceu com pais separados. E eu, na fase ali da adolescência, eu já tinha essa questão com o celular, né? Eu sou geração Z, nasci em 2000. Então, eu já me imaginava fazendo vídeos e etc. E me imaginava, por exemplo, quando eu ia me maquiar, eu conversava sozinha, como se eu estivesse gravando algo. Mas não era ao ponto de ser um sonho. Não era algo que eu dizia assim, quero ser isso quando eu crescer. O meu sonho era ser aeromoça. Olha, Mas e ela é alta, linda, maravilhosa, uma aeromoça. Olha, mas nada tá perdido ainda. Mas né? foi... hoje em dia com as crianças não tem condição. Não, né? Vai viajar que jeito, né? Mas eu sempre tive essa questão assim dentro de mim. Eu sabia que tinha alguma parte do meu coração que se encantava com isso, mas eu não sabia que dava para virar uma profissão, porque na minha cabeça era algo de quem deu sorte, sabe? Eu olhava meus YouTubers referências da época e falava, não, essas pessoas deram sorte para Quem que era a sua referência na época? Nossa, eu gostava muito da Kéfera, que tinha os 5 minutos. Gostava muito também da Boca Rosa. Eu era muito do nicho de maquiagem. Então, era Mari Maria, essas blogueiras assim. Camila Coelho, né? Eu era Sim, também. fãzaça da Camila Coelho, mas eu não tenho Total. 20 anos. Acabei de gente. fazer parte desse podcast, me senti excluída agora. Não sei nem o que vocês estão falando. Mas tá bom, vamos lá que eu vou conhecer tudo Você vai isso. conhecer. Faz parte do jornalismo do Me Exclui que eu gosto do aprendizado. Ah, obrigada. Eu, além disso, também, na minha fase de adolescência, na verdade, assim, sou cristã, sempre fui da igreja evangélica. E quando eu saí do grupinho das crianças, com 12 anos, né, que passa para os adolescentes, eu já passei a ser regente das crianças. Então, eu sempre estive envolvida com o Ministério Infantil e sempre foi algo que fez parte da minha vida. Então, a Raíssa adolescente, gostava de maquiagem, gostava dessas coisinhas. Fui para os Estados Unidos visitar minha tia e tive um período lá, fiquei mais ou menos um mês. E assim, tudo cheio, uma cabeça cheia de sonhos, sabe? E depois disso, a minha adolescência, por conta da separação dos meus pais, eu fui sentir isso depois. Eles se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. Mas foi bater mesmo quando eu já estava dos 15 para os 16. E essa questão da separação, você se sentiu um pouco excluída nessa época? Porque a criança sempre tende a sofrer com a separação dos pais, né? Sim. E ainda mais com 7 anos, não sabe como fala. Como é que foi isso para você? Então, os meus pais, ambos se casaram rapidamente, logo após a separação. Então, eu não me sentia em casa, porque eu estava na casa da minha mãe, onde ela era casada com o meu padrasto, e eles tinham uma filha juntos, que eles logo tiveram. E eu era a filha que não era do casamento deles. Os meus irmãos já eram maiores de idade, então eles não ficaram nesse meio. Então, eu fui a única filha que ficou ali perdida, sabe? A única que sofreu a separação de fato. Sim. E aí, quando eu estava com meu pai, ele com a minha madrasta queriam muito ter um bebê. Ela não conseguiu ter um bebê. Então, eu também não sentia que eu era a bebê que ela desejava, sabe? Sim. Então, eu sempre senti como se eu tivesse sobrado. Eu era excluída até dentro da minha casa. Sim. É uma sensação de Isso- exclusão mesmo, né? Sim. E isso bateu pra mim na minha adolescência. Então, quando eu cheguei ali na fase dos meus 16 anos, já era algo tipo assim... Nossa, que saco estar vivendo, sabe? Não queria estar vivendo. E aí começou uma depressão dentro de mim, da qual eu não conversava muito com os meus pais. Meu pai sempre trabalhou muito de madrugada, então os meus dias eu passava mais ou menos sozinha, sabe? E aí, Você nesse ficava momento, mais na casa do seu pai, então? sim, com 15 anos eu fui morar com ele. Eu morava antes com a minha mãe, com 15 anos eu fui morar com ele. Mas nesse momento eu fiquei bem mal da cabeça, assim mesmo, sabe? Deprimiu. Deprimiu total. Depois disso, eu voltei a morar com a minha mãe, mas aí, assim, eu já não me sentia mesmo em casa com nenhum dos dois, e eu queria ter a minha casa. Porque essa coisa, né? Não entra aqui, não entra aqui. Sim. Em vez de Então alguém encaixe, né? acolher e te tentar resolver esse problema, né? Muita Sim. gente fala que depressão é frescura. Aí você sentiu essa vontade de sair. Sim, eu sentia que eu tinha que ter o meu próprio canto, porque eu não ia dar certo em nenhum dos dois, né? E aí, com 17 anos, eu conheci o pai das crianças. E ele era uma pessoa incrível, que me acolhia e que olhou pra mim e falou: Ei, eu tô aqui, sabe? Aí é o ponto, gente, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre um Sim. relacionamento narcísico. Então, você vê que um relacionamento com um narcisista, ele não começa quando começa. Ele já começa antes, Sim. quando você tá vulnerável. Você acha que toda essa sua vulnerabilidade teve muito, assim,
a ver pra você não ter enxergado ele antes? Totalmente. Eu era muito carente emocionalmente, né? Porque o meu pai era literalmente isso. Ele trabalhava a noite toda e dormia o dia inteiro. Então, eu via o meu pai muito pouco ali. E aí, eu tinha essa sensação de que eu não me encaixava em nenhum lugar. E parecia sempre que eu estava sobrando. E eu sempre me sentia amada pelos meus pais. Não é que eu não fosse amada. Mas é como se não me coubesse naquela vida deles. Sim. Sabe? Foi a interpretação que você teve, né? Cada Sim. um sente o trauma de uma maneira. Sim. A sua foi. Você expressar isso foi sentir que você não se encaixava mais em nenhum lugar, né? Sim, exatamente. E aí foi a porta de entrada para esse relacionamento. Começamos a namorar tudo meio escondido, porque minha família era bem rígida enquanto a isso, então foi tudo assim, escondido mesmo. Quando eu contei, já estava tudo acontecendo. Ele era mais velho que você? Ele é, acho que 2 anos mais velho que eu. Ah, pouca coisa. Sim, pouca coisa. E aí eu me envolvi com ele e assim, nossa, é o amor da minha vida, preciso ter uma família com esse menino, sabe? Ressignifiquei minha vida nesse momento, né? Exatamente. Encontrei o apoio emocional que eu nunca tive. E então eu engravidei do Felipe e nós decidimos que iríamos morar juntos. Eu ainda tinha 17 anos, a gente já começou a movimentar as coisas. Com 18 anos, a gente já estava morando juntos. O Felipe nasceu. Eu era uma menina, né? Apesar de eu já ter 18 quando ele nasceu, é uma gravidez na adolescência. Gente, 18 Então, anos eu era uma ridícula, eu não sabia nada da vida. Você lembra você com 18 anos? Ah, só que eu queria tirar carta. A única coisa que eu pensava. Era só essa minha preocupação. Então, e aí eu me vi com um bebezinho. Eu tive que largar a mão dos meus sonhos, inclusive era para eu ir fazer um intercâmbio assim em janeiro, e em janeiro a gente foi morar junto. Então eu abri mão realmente de todos os meus sonhos para viver aquele relacionamento que eu acreditava que era Que o eu resolveria precisava. seus problemas, né? Exatamente. E aí o Felipe veio, eu muito perdida com aquele bebê pequeno e as contas vindo enormes assim na nossa cabeça, né? Porque você teve um filho, boom, sua vida muda, né? Do dia para noite. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com estágio, e aí dividindo a maternidade com o trabalho. Eu não parei de estudar, graças a Deus, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu me formei no ensino médio e já entrei na faculdade. Com 17 anos, eu já estava na faculdade. Nossa, trabalhando com bebê e fazendo faculdade. E fazendo faculdade. Sim. Gente do céu, essa mulher... Ela é uma excluída mesmo, né? Ela faz parte da estrutura da mulher. Eu vou até colocar na sua chamada, assim, né? Mãe solo e o narcisista. Como é que você sempre fala? Um prêmio, como é que é? Não sei. Um real ou um prêmio misterioso, né? Então, R$2 é um presente misterioso. Vou colocar lá. Uma mãe solo e o narcisista misterioso. É bem clichê. Nossa, é verdade, né? Bem, ela encaixou em todos os requisitos de uma mãe excluída. Todos. Sim. E você tinha apoio nessa época? Nesse primeiro filho eu ainda tive um pouco mais, né? Porque era uma coisa nova. Então a família, assim, estava mais próxima, ajudavam mais. Mas depois que o bebê nasceu, meu relacionamento começou a não dar tão certo assim quanto eu achava que ele dava, sabe? Porque um bebê muda a vida totalmente de nós dois. Porém, ele continuou vivendo a vida dele. Então, ele tinha os rolês com os amigos dele, e saía do serviço e ia andar de bicicleta com os amigos, ia fazer as coisas com os amigos. E o bebê era responsabilidade minha, assim. Ou seja, nasce uma mãe, mas nem sempre nasce um pai. Exatamente. Então, ali já começou os nossos focos não estavam na mesma coisa, a gente não estava caminhando debaixo do mesmo propósito, né? Então, já estava desalinhado. E hoje, você via sinais antes do bebê nascer? Que hoje você pensa assim, não, na minha cabeça estava tudo perfeito. Mas eu quando acho que na minha cabeça estava tudo... Porque eu era muito menina, sabe? Eu não tinha essa malícia. Né? Exatamente. Que o cérebro da gente para de funcionar, né? Sim, eu não tinha essa malícia. Depois, com os outros filhos, eu já tinha. Eu já percebia. Mas no primeiro, não. Foi um grande susto para mim. E hoje, assim, quando você pensa no começo do seu relacionamento, você via alguma... Hoje você consegue olhar com a Raíssa de agora, avaliando o começo do seu relacionamento, é possível identificar algum sinal ou você acha que não? Ele entrou no personagem ali perfeito nesse começo?
Ele entrou no personagem, até em questão de gostos, de estilo de roupas, Tudo. tudo. Depois que o bebê nasceu, ele mudou totalmente. E eu fiquei assim, gente, Quem é essa pessoa? eu não tinha me casado com uma maloqueira do jeito que tá aqui. É o que eu pensava. Olha. Porque mudou até assim, tudo, jeito, estilo musical. Você dormiu com mudou o tudo. príncipe e acordou com a fera. Sim. Eu me sentia muito assim, e eu questionava ele nisso, sabe? Não, mas não era assim, era totalmente diferente. Mas, enfim, hoje em dia, olhando para trás, eu acho que seria mais fácil de identificar, porque depois que a gente aprende, a gente já começa a analisar pela forma que trata a família, né? Sim. Pela forma que trata os pais. Então, nesse quesito era muito claro. Ah, Mas sim, como então. Mas assim, para mim sempre foi incrível e fazia de tudo. O problema é com a mãe, não é não é Exatamente. ele. A mãe é o problema, né? Sim, Isso é uma exatamente. coisa que sempre falam, né? Olha como trata a mãe, o pai, os familiares, que você vai saber como que vai tratar você. É. Porque depois você vai entrar naquela intimidade, aí você vai conhecer, Sim. né? Tem alguns filósofos que falam assim, que você só vai conhecer uma pessoa de verdade depois de 5 anos. É Aham. muito tempo. É Muito tempo. Por isso o namoro, né? Sim. E essa é uma coisa interessante, né? Hoje tá tudo muito intenso, né? Muito mais Aham. do que era antes. Perdão. Então eu vejo que realmente a paixão, né? Isso não mudou. Mas a paixão, ela cega mesmo. A gente está falando que Sim. o cérebro para de funcionar, Aham. né? Quando você se apaixona. E você realmente não consegue observar detalhes. Diz que a paixão dura 2 anos, né? Sim, de 1 a 2 anos. De 1 a 2 anos. Depende do traste. Depende do embuste. Né? Mas diz que a paixão dura 2 anos. Então, Sim. O Nando aqui olhando, assim, é o único homem no meio de um monte de mulher. ele tá pensando assim, porque, nossa, a gente não deve. Entre conhecer e casar, noivar e casar, deu 1 ano. Então não deu tempo desses 2 anos. Foi um problema. Mas o meu também. 1 ano e meio, então não deu tempo. Mas A gente dá muita sorte na vida, gente. Creiam nisso. Porque o meu também foi assim. 1 ano e meio depois eu tava casada, 4 meses de casada, tava grávida. Ou seja, tinha que dar certo. Tinha chance. E assim, aqueles trancos e barrancos, né, pega, uma hora pega, aí vai. E você percebe isso, né? Quando você tá. Como você tá me contando, como você tá contando pra gente, Raíssa, na questão de dormir com uma pessoa e acordar com outra, né? Sim. Muitas das vezes eu acho que a gente realmente não percebe os indícios, porque quando a gente está apaixonado, a gente realmente não olha defeito, a gente só olha qualidade. Aham. Nossa, mas ele fez tal coisa. Não, mas ele não fez por causa disso, ele fez por Sim. causa de você, ainda justifica o erro, né? Aquele Por pano, conta- né? porque realmente é uma cegueira, né? Sim. E eu acho que até uma cegueira espiritual a gente acaba tendo também, tudo, né? tudo. Ainda mais nesse sentido mais drástico, né? E você teve o Felipe com quantos anos? Com 17? Com 18. Eu tinha 18 ele 18, nasceu. sim. Aham. E aí você teve outro? Sim. Então, nós ficamos nesse casamento. Quando o Felipe tinha Quando ele fez 1 ano, eu acho. Ele, do dia pra noite, me disse assim: olha, hoje não me espera chegar do serviço, que eu vou chegar tarde, porque eu vou sair com uma amiga. Pois é, eu fiz essa cara. Essa também foi a minha reação, amiga. E eu falei assim: como assim você vai sair com a sua amiga? E eu com o bebê lá, e eu ia trabalhar, ia chegar do serviço. E ele falou assim: Primeiro eu você combinei- acorda com maloqueiro, depois com um retardado. Ele, eu vou sair com minha amiga e tal, é uma amiga de muito tempo, ela me chamou pra ir no shopping, não sei o quê. E aquilo pra mim foi a gota d'água, e eu fui trabalhar muito mal. E aí eu liguei pra ele várias vezes, falei: não, você não vai sair com ela. Ele: eu vou sair com ela. E eu falei assim, daí, quando eu cheguei em casa, eu arrumei as coisas dele. E quando ele chegou, eu falei assim: pega suas coisas e vai embora. E aí ele falou assim: mas por quê? Que eu fiz? Por que será? Não tá dando certo, tal. Aí ele falou assim: eu concordo que não tá dando certo, mas por que você não me deixa ficar aqui mais um tempo? Deixa eu dormir na sala, pelo menos uns 2 meses, daí eu arrumo pra onde ir. Aí eu falei: não, você vai sair daqui agora. Aí ele: mas você é louca, não tem nada a ver, ela é minha amiga. 5 dias depois, eles estavam morando juntos. Sim. Gente, isso aqui é uma novela. Presta atenção. Presta atenção que eu tô quase pegando uma pipoca pra A minha escutar vida isso. é uma novela, de verdade. Como assim, Raíssa? 5 dias Sim, depois sim. disso. Eu coloquei ele pra fora. Os pais dele não aceitaram ele Aí na a época. amiga foi ajudar e trouxe Aí, ele pra morar em casa, né? Pra não exatamente ficar na esse rua. discurso que ele disse, tá bom? E aí, assim, 5 dias já tinha foto no Instagram dos 2 juntos, abraçados e tudo mais. Tudo, entendeu? Era um Nossa, relacionamento. Eu acho, sabe que é uma coisa complicada? Eu sei que a gente não pode
né? Hoje o feminismo tem nos dito, né? Eu acredito Foi muito choque. em algumas... concordo com algumas coisas, discordo em outras, porque eu acho que algumas coisas são bem patológicas. Mas, por exemplo, eu conheço o cara, ele é casado, ele tem um bebê. Como que eu não vou pelo menos me proteger? Porque se ele fez isso com você, é óbvio que ele faria comigo. E também tem a questão da sororidade, né? Sim, exatamente. Como que eu vou entrar no meio de um relacionamento? Não tem uma história, são 5 dias. Gente, Eu também me senti assim. Depois dos 5 dias que eles postaram as coisas juntos, a família dele me informou que os dois já tinham sido namorados na adolescência. então tem uma já história. tinha, E tinha provavelmente- Amigo de longa data, né? É. e às vezes também poderia ter Mas- rolado uma conversa ali no meio do caminho que você não sabe, né? exatamente. Mas ele, mesmo assim, ele é nega até difícil. morrer e a história que ele me conta até hoje, a história que ele afirma até hoje é essa, que eles só foram no shopping e depois disso eu pus ele pra fora de casa e aí eles E começaram aí, a conversar. aí E foi aí abrigo. Você A parte- foi a causadora dele morar com ela. Exatamente, eu fui a causadora. É bem um perfil do narcisista, né? é. Sim. É jogar a responsabilidade nas costas do outro, né? Como Sim. se fosse o causador. E você se sentia culpada em algum ponto? Você chegou a um momento e falar, não, peraí, será que eu sou culpada mesmo? Porque às Sim. vezes a gente julga muito uma pessoa que está com narcisista Sim. e isso eu falo assim, é o suco da minha profissão. Aham. Porque quem está doente, né, quem busca um psicólogo, geralmente é porque deu alguma coisa errada em um relacionamento. Sim. Seja com filho, seja com pai, com mãe, mas na maioria das vezes é casamento. E assim, a pessoa dificilmente percebe que está num relacionamento com um narcisista, passa pano para muita coisa Aham. e começa a se sentir culpada, começa a questionar, não, eu que sou ruim, ele me largou por conta disso mesmo. Nessa época, você acreditava que você tinha culpa nisso? Sim, eu também acreditava. É porque, na verdade, assim, eu não conseguia manter ali a intimidade, digamos assim, né? Porque você tinha um Da filho, fo- né? Você estava puerpério, né? Exatamente, eu tinha um bebê, eu estava trabalhando e eu fazia os afazeres da casa sozinha. Ele não colocava A mão, única adulta dentro de E casa ele era chegou você. a me falar algumas vezes, assim, uns dias antes. Ah, porque se não tiver aqui, eu vou procurar para fora de casa. Isso eu cheguei a ouvir. Então, quando isso aconteceu, veio na minha cabeça. Eu destruí meu casamento, porque eu não estava dando conta Não tô tendo de- relação de fazer sexual. tudo. Exatamente. E eu tenho culpa. Sim. Eu não tô sendo a mulher que ele Que ele deveria merece. ter. Não tô sendo a mulher, eu só tô cuidando da casa, dando conta sozinha de um bebê, tô trabalhando e É porque estudando. não é essa visão É. do homem, né? Na maioria, né? Sim. Você tem que ser a mulher provedora pra ele. É. né? Homens do Me Exclui que eu gosto, não sejam esses homens, por favor. Foi assim. Eu fiquei 5 meses morando sozinha. E aí, assumindo as contas sozinha e Cuidando do vivendo, Felipe. sim, toda a correria sozinha. E depois de 5 meses, ele voltou com um papo. Por exemplo, eu estava trabalhando no SESI e ia ter uma excursão pro zoológico. E eu falei para ele, olha, eu queria ver com você se você topa rachar comigo para o Felipe poder ir comigo, porque eu vou acompanhar as crianças e eu posso levar o Felipe. E aí ele me lançou essa assim, eu posso ir junto também? E aí eu fiquei assim, calma aí. Não Eu era não tô isso. entendendo o que tá acontecendo. E aí, depois disso, começou... Ele ia aos poucos, não era uma coisa que ele chegava assim. Ele ia dando algumas indiretas e tal, e aí ele começou a pedir pra voltar. E aí, começou aí no portão de Eles casa amolecem, chorando. né? Sim. Eles amolecem primeiro para depois entrar com a certeza do sim, vamos dizer assim. Aí foi pra casa chorando, falando que se arrependeu, que ele tinha ido na igreja, que ele sentiu que ele estava fazendo coisa errada e tudo mais. Não, que meu, que imagina. ele não podia ter feito isso com a família e etc. E eu falei muito firmemente que não queria, e fui falando que não queria. Mas, assim, aquela Raíssa com depressão de 15 anos continuava a mesma, entende? É, aquela que estava Ela procurando só uma tentou tampar o saída. buraco, mas, assim, piorou, digamos Sim. assim. E eu tava numa vibe horrível. Eu falava para as pessoas. Eu comecei a sair e dava umas bebidas, assim, pra rua, né, no rolê, quando o Felipe não estava comigo, porque eu era mãe. Então, E ele ficava com o Felipe? Não, os pais dele pegavam, mas quando pegavam, às vezes ele ia lá para ver por 30 minutos. Ele não chegava a passar o dia nem nada.
E aí, nessas saídas que eu dava, eu falava assim, não, eu tenho certeza que eu vou morrer antes dos 20 anos. A gente pode falar de religião? Pode, claro. Eu Claro. falava assim, eu tenho certeza que eu vou morrer antes dos 20 anos, tenho certeza, eu sinto que eu vou morrer e tal. E tava chegando meu aniversário. Era final de ano, eu faço aniversário no carnaval. E por E que aí- isso? Você achava que a vida estava tão ruim que Sim. você achava que alguma coisa poderia acontecer? Assim, a Sim. minha vida tá Eu acho que é o que eu queria muito. Era um desejo, na verdade, É. né? Porque você não via mais sentido em nada. Sim, em nada. Nem o seu filho. A depressão é um negócio tão forte, né? É. Que você não conseguia ver sentido nem na vida Eu do seu sentia filho. que eu não era boa nem pra ele. É, exatamente sabe? isso que eu ia falar. Que talvez se eu fosse, alguém iria cuidar dele melhor do que eu Seria melhor cuidava. você não estar ali. Sim. E aí, quando chegou próximo ao meu aniversário, ele me disse assim, olha, vai ter uma conferência na igreja, e era um pregador famoso, e aí ele falou assim, eu tenho 2 ingressos, e aí vai ganhar os livros, eu sei que você gosta de ler e tal. Não precisa voltar comigo, mas vamos lá. E aí foi ali que eu fui. E foi no dia do meu aniversário, a gente foi pro culto e tal. E lá naquela conferência, porque nesse período, apesar de eu ser cristã e eu estava frequentando a igreja, eu não parei de frequentar, eu não acreditava mais. A minha cabeça era tipo assim, nossa, eu me sentia roubada, parecia para mim que eu já senti um dia uma presença de Deus e tal, e ali eu estava só fazendo o corpo presente, eu achava um saco assistir o culto, mas eu ia porque eu tinha saudade do obediência. sentimento que eu já senti um dia, sabe? Sim, sim. E É aí- aquela coisa, eu tô brigada com meu pai, mas eu vou lá ver. É, sim. É. E aí, nesse dia, nessa conferência, eu realmente tive ali Aconteceu algo diferente dentro de mim. E a partir de então, eu consegui me conectar, consegui voltar. Sabe quando você volta ao princípio? Foi isso que Sim. aconteceu comigo. Então, hoje em dia, quando as pessoas me perguntam, você se arrependeu de ter voltado? Porque, lógico que motivos a gente tem muitos. Mas não, porque ele me tirou de um buraco, sabe? Foi através dele. Até de um mal, Deus tira um bem. Sim, exatamente. Não foi ele que me tirou, foi Deus que me tirou. Mas ele foi a ponte. Instrumento, né? Isso, para que isso Tem acontecesse. uma história que eu vou falar brevemente, que eu acho essa história muito legal. Diz que tinha uma mulher que chegou numa cidade nova, ela estava sem mantimento, sem nada, ela liga na rádio e fala assim, olha, eu queria pedir ajuda, quem puder entregar esses mantimentos na minha casa, porque eu tô sem nada e eu tenho crianças e tal. Sim. E diz que estava ouvindo um dono de uma loja ateu e fala Nossa, essa assim... história é fantástica. E fala assim, ó, vem cá, chamou o ajudante dele. Pega um monte de alimento aí, vai, entrega pra mulher, só que se ela perguntar quem foi que deu, fala que foi o diabo. Aham. E aí ele chega lá, entrega pra mulher, ela começa a louvar a Deus, nossa, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Aí o ajudante fala assim, mas a senhora não vai perguntar quem que mandou entregar pra senhora? Ela falou, meu filho, quando meu Deus manda, até o diabo obedece. E é Sim. muito real isso, não é? Essa E é história é isso. sensacional. E a gente fala, né? Porque na própria Bíblia fala, né? Que Sim. Deus usou até um jumento para falar com o Sim. homem, né? Aham. Então a gente tem essa noção. E na Bíblia também fala que quando estamos sendo filhos, quando estamos debaixo da obediência, até o mal nos abençoa. Então, É verdade. Exatamente. muito E real. essa situação, Raíssa, você. Eu sou cristã também, então eu te entendo bastante nesse momento que a gente olha e fala, Senhor, eu acho que o Senhor nem está olhando para mim. Tem tanta gente, eu acho que o Senhor está tão ocupado, que isso não é possível, o Senhor não está Sim. lembrando de mim, né? Aham. E quando a gente volta à casa do Pai, eu falo que assim, hoje eu não sou mais religiosa, Aham. né? Mas a minha fé é inabalável. Sim. Né? O que eu acredito em Deus e Jesus, para mim, é inabalável. Sim. Mas a religiosidade, eu acho que ela mexe muito com a gente, né? Aham. E dependendo da sua fragilidade, eu acredito muito que Deus coloca situações, Sim. né? Coloca situações em que você possa observar, não só emocionalmente, mas espiritualmente algumas coisas. Sim. Sim. E nesse momento, ele que te levou, então, na igreja Sim, foi ele que me levou. para essa conferência. Sim, E aí pra vocês conferência. voltam, né? E aí vocês E aí voltaram. voltamos, em seguida voltamos. No começo eu falava pra ele, putz, a gente tá aqui junto, mas eu não sinto nada por você. E foi um processo até que recuperasse o amor, o resquício de amor e etc. Mas logo depois, deixa eu ver quantos meses, nós voltamos em fevereiro, em junho eu engravidei do Luca. Nossa. Tinha começado a pandemia, eu não estava tomando anticoncepcional, porque eles não agendavam nos postos de saúde, né? Era só atendimento emergencial. E aí eu
não consegui, eu tomava injeção, e aí fiquei sem a receita e tal. Enfim, veio o Luca. E aí, quando eu engravidei do Luca, voltou Tudo de novo. tudo de novo. Parece que é um pontinho. Engravidou, pronto, vira a cabeça do homem, né? A sim. mudança é em você e emocionalmente Eu nele. acho que muito a responsabilidade, né, de um menino, né? Porque Sim. além do acho que o homem amadurece, a maioria amadurece um pouco mais tarde. Aham. Eu acho que esse fato da responsabilidade desencadeava nele algo além. Sim. É, né? ou a falta de atenção, né? Porque uma mãe, ela é total do bebê. Também. E aí, pro narcisista, a atenção é tudo? Aham. Ah, acabou a atenção, tchau. Exatamente. Não tá no pedestal. Sim. E aí, de novo, começou o processo, separaram de novo. Não chegamos a separar dessa vez. Eu aguentei ali, mas não chegamos a separar. Mas assim, ficou um caos. Quando o bebê nasceu, eu lembro, eu tenho a lembrança assim, muito fresca na minha memória de eu de pé, de madrugada, muito exausta. E eu tava assim, escrevendo TCC, sabe, da faculdade. Porque eu não parei, nunca tranquei a faculdade. Eu continuei, mesmo nos puerpérios Grávida, todos, tudo. sim. E eu tenho a lembrança, assim, de madrugada, aquele quarto escuro, eu com o bebê no colo, que não parava de chorar. E eu, assim, não sabia nem quantas horas fazia que eu tinha comido. Eu lembro que eu tava com um pijama fedendo leite que tinha vazado, né? E ele tava dormindo. E aí eu olhava assim e eu falava, eu nunca mais vou ter outro filho, nunca mais eu quero engravidar. Nunca mais eu quero passar por isso de novo, sabe? Nossa, que traumático, Como se a culpa fosse da criança, sabe assim? Sim, sim. Porque era o gatilho, né? Sim. Porque é um responsável. Até acontecer isso, eu não tinha esse sentimento. Sim. Eu acho que essa questão, Raíssa, a gente vê muito, né? Eu trabalho, como eu fotografo muito mães em puerpério, né? Eu fotografo newborn. Por muitos anos eu fotografei e eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma mãe e eu tinha acabado de ter a Cecília, sei lá, a Cecília estava com uns 28 dias. E eu comentei com ela, menina, minha vida mudou tanto, porque eu sempre fui muito independente, né? E o puerpério, ele é terrível, o que ele faz na mente da gente. É assustador. Só quem vive Muito. sabe, né? E eu lembro de eu comentar com ela. Eu olhei no Bebê Conforto, assim, e falei, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Sim. E ao mesmo tempo que veio essa frase, veio a culpa absurda. Exatamente. Como que você está pensando uma coisa dessa de um filho? Sim. E aí, ao mesmo tempo, vinha aquela sensação, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E pedia perdão para Deus. E é uma mistura de sentimentos. Exatamente. E que as pessoas realmente, quem está de fora, não entende, né? Esse processo. E como que foi para você? O puerpério do Felipe foi diferente do Luca? Assim, nessa questão de desespero, de trauma, como foi Sim, esse? o do Felipe foi muito alegre, o nascimento dele. Ele foi comigo pro hospital, ficou lá comigo. Até então e toda tava a tudo família. bem, né? Sim. Vocês estavam vivendo um amor, uma sim, paixão louca. Tanto com nós dois, como também a família, sabe? Era o meu primeiro bebê e tal. Quando foi o Luca, era pandemia. Então, eu não podia receber visitas. Nossa, meu Eu Deus. passei Sem esse rede de processo apoio sozinha. nenhuma. Quando ele nasceu no hospital, ele foi comigo. O bebê nasceu mais ou menos umas 8 horas da noite. E ele ficou comigo esse período. Eu tomei analgesia. Eu tive parto normal, mas eu tomei analgesia. Então, você não pode se mexer, você tem que ficar deitadinha, né? Mas o bebê tá ali. Sim. E eu lembro que ele pegou e dormiu. E eu me virando com o bebê, assim, sem poder mexer muito o corpo para poder colocar no peito. E ele estava dormindo, roncando, Nossa, assim, do muito lado. perfil de narcisista E aí, mesmo. quando foi umas 2 horas da manhã, ele falou assim, não dá, essa cadeira é muito desconfortável, eu tô indo embora. E eu fiquei sozinha. E o período que eu não estava sozinha, porque a mãe dele estava lá. Teve um dia que ele ia ser meu acompanhante e ele chegou muito atrasado, porque ele estava no shopping comprando roupa para ele. Meu Deus. Nossa. Sabe assim? Olha, então... é assim, lógico que a gente sente muita raiva, mas a sensação é quando essa pessoa realmente colocar a mão na consciência, eu não queria estar na cabeça dele. Porque assim, quando você olha para você, Raíssa, o que a gente resume de você? Uma menina trabalhadora, esforçadíssima, guerreira, que tem um amor gigante pelos filhos, que deu a volta por cima, que passou por tudo que uma mulher poderia passar, você passou. Tudo, tudo. Então, assim, quando você olha no espelho, a única coisa que você tem que ter é orgulho, né? Sim, Meu, não tenha dúvida de que você é uma pessoa incrível, inacreditável e, assim,
Eu sou mulher, eu sei o que é ser mãe, sou mãe de 2, e eu não sei se eu acho que a gente arruma, né? Mas para mim seria, nossa, um desafio tamanho. Mas aí eu penso nele, o que ele vai achar dele mesmo, né? Então, assim, eu acho que o que conforta no fim é você saber que você tem valor. Sim. Apesar de tudo que você passou, o seu valor só cresceu. Você passou dificuldades, Sim. mas assim, o valor que você tem, a evolução que você teve como ser humano, nem se compara, né? E a Laura falou uma coisa uma vez e isso eu guardei na minha vida. Onde está a sua dor, está o seu propósito. Sim. E hoje é onde floresceu tudo isso que você está vivendo hoje, né? É verdade. E dali em diante, conta até ter a pititica linda lá. Tá. Ai, tem mais uma? Eu tenho 3, mãe de 3. Ô, gente, olha só. Por favor. Não, por É favor, novela. Traz. Foi eu uma preciso- novela, É, sim. não, não, dá licença. Eu preciso, olha só. A gente vai precisar A comer. gente precisa comer. É, vamos, vai. Não, agora pode. Vai. Vou até me posicionar. Vamos Como lá. chama a Pititica? Rebeca. Rebeca, que nome lindo. Vamos lá. Nossa, eu vou até Eu tive o Luca, foi todo esse processo que eu tô falando pra vocês. E, nossa, o meu porpério do Luca foi, assim, o mais difícil de todos, eu acho, sabe? A minha cabeça ficava me sabotando muito de pensar o que eu já tinha passado, de possibilidade daquilo acontecer de novo. E eu, Desesperador. sim. E eu estava na fase ali de começar os TCCs da faculdade. O Luca nasceu em 2021, eu tinha 21 anos. E aí, depois a gente deu uma estabilizada e a gente viveu, assim, o nosso melhor ano foi 2022. Foi um ano Em paz. em paz, sim. Aliás, 2021, eu acho. Depois que o Luca nasceu pra frente, só melhorou. E aí, do nada, virou ano novo. E no dia do ano novo, assim, ele foi mandado embora, porque ele já estava meio que faltando em serviço e tudo mais. E depois disso, ele não parou mais nenhum serviço. E era um serviço que ele estava ganhando bem, que ele tinha sociedade. Então, assim, foi a nossa melhor fase real. E aí ele foi mandado embora e ele não parou mais em nenhum serviço. Ele entrava, trabalhava um mês, a pessoa começava a querer fichar ele, ele pedia demissão. Ah, ele pedia. Isso. Ele pedia para sair de todos. Ele ficou trocando. E até que ele falou para mim assim, ele chegou em casa do nada, literalmente do nada, e falou assim: Deus me disse que a gente tem que ir para Portugal, mas que primeiro eu tenho que ir sozinho. Porque ele tem um propósito que ele quer me levar sozinho e depois levar vocês. Essa coisa de Deus me disse é um perigo, É né? um perigo mesmo, até porque eu sinto que muitas das vezes, pela emoção, a gente é conduzido, É. né? Sim. Não nesse caso, né? Porque isso aí parece que foi proposital, né? Às vezes sim. Deus não disse Foi nada. intencional, né? Deus falando, tava eu? Eu? Não me bota nesse rolo, sim. E ele te, assim, na maior cara de pau. Chorando em lágrimas. Chorando em lágrimas. E eu falei pra ele, não, nem a pau, como que vai, não tem condição, você, nem trabalhando você tá, a gente tá sem dinheiro pra pagar o aluguel, como que você vai embora pra Portugal? E aí ele meio que cessou, e aí outro dia, assim, passou uns dias, ele chegou e falou assim, amanhã eu vou tirar meu passaporte, porque eu já paguei. E eu fiquei muito brava, porque assim, a gente estava literalmente sem dinheiro para pagar o aluguel, porque ele estava saindo de todos os serviços. E ele foi lá e pagou um passaporte que custa o quê? R$250. Eu falei assim, R$250 dava pra gente pagar uma conta de luz, de água, dava pra gente comprar uns Danones para as crianças. Como assim você pagou o seu passaporte? E ele falou, eu paguei porque eu vou fazer, e eu vou para Portugal, porque Deus me falou que eu tenho que ir para Portugal. E assim foi. Ele foi lá, tirou o passaporte. Eu nem quis acompanhar ele nesse dia, porque eu fiquei muito brava. Mas, assim, na minha família, eu era descabeçada. Porque eu não tinha intimidade com meus pais. Eu não conversava com eles, né? Eles não sabiam o que estava se passando Não. nos bastidores. E quando né? a gente se separou a primeira vez, quando eu voltei com ele, meus pais não aceitaram aquilo. Então, meio que excluíram a gente. Escolheu, Entendeu? agora sofre as consequências.